Está começando. Um programa que consola, esclarece e educa. Está no ar. O que é o Espiritismo? Olá, amigos ouvintes da web rádio divulgar.net. Estamos começando mais um programa que é o Espiritismo. Eu sou André dos Anjos e estarei na locução do programa de hoje. Em comemoração ao terceiro ano do programa, o Grupo Divulgar Doutrina Espírita está com a série de programas com o tema Doutrina Espírita. Vamos começar com temáticas voltadas às bases da doutrina. Para você que está começando a estudar a doutrina espírita, ou você que só quer apenas saber do que se trata o Espiritismo, e nós todos que somos espíritas, que precisamos sim revisitar esse conteúdo que é de suma importância para a nossa caminhada. No primeiro programa, tratamos dos postulados da doutrina. Semana passada, tratamos sobre as obras básicas e Allan Kardec. E hoje, vamos estar tratando do tema Por que e como estudar o Espiritismo. Para isso, vamos estar batendo um papo com a trabalhadora muito conhecida no movimento espírita, que também é coordenadora da área de estudos do Espiritismo na Federação Espírita do Maranhão, a Lucinha Ericeira. Minha querida amiga Lúcia, seja muito bem-vinda novamente ao programa. Muito boa tarde. Olá, Andréia. Você não imagina a alegria de compartilhar com você esse momento. Nós sabemos que os nossos propósitos são os melhores e quando falamos em doutrina espírita, falamos em luz, falamos no cristianismo redivivo, porque tudo que buscamos em compreendendo a doutrina espírita é o resgate dos ensinamentos de Jesus, para que possamos vivenciar de forma plena toda essa luz que ele nos oferece, toda essa paz, toda essa harmonia tão necessárias em tempos tão turbulentos que estamos atravessando. Então, nunca a doutrina espírita se fez tão necessária em nossas vidas. E eu gostaria também de parabenizá-los por essa iniciativa maravilhosa de dar voz a essa doutrina, de fazer com que ela chegue em diversos lares e, com certeza, que seja esse consolador que tanto precisamos, que nos esclareça, que nos console, que nos direcione e que também nos oriente rumo à luz. Então é uma alegria, minha querida, estar aqui com vocês. Meus parabéns mesmo, muito feliz aí por esse trabalho extraordinário que o Divulgar desenvolve de forma tão bela. Pois é sempre uma alegria poder a gente falar em doutrina espírita, é sempre uma alegria que mesmo virtualmente a gente veja as pessoas amigas para a gente poder continuar dando voz a esse trabalho tão necessário como você bem falou. Mas bate-papo, música e muito mais para daqui a pouco, porque o programa está só começando, porque agora é aquele momento todo especial do momento de reflexão. Ouça agora, momento de reflexão. O Evangelho segundo o Espiritismo. O Cristo Consolador. Consolador prometido. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique eternamente convosco, o Espírito da Verdade, a quem o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conhecereis, porque ele ficará convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. João capítulo 14, versículos 15 a 17 e 26. Jesus promete outro Consolador. É o Espírito da Verdade que o mundo ainda não conhece, pois que não está suficientemente maduro para compreendê-lo, e que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para fazer lembrar o que o Cristo disse. Se, pois, o Espírito da Verdade deve vir mais tarde ensinar todas as coisas, é que o Cristo não pôde dizer tudo.
Se ele vem fazer lembrar o que o Cristo disse, é que o seu ensino foi esquecido ou mal compreendido. O Espiritismo vem, no tempo assinalado, cumprir a promessa do Cristo. O Espírito da Verdade preside ao seu estabelecimento. Ele chama os homens à observância da lei. Ensina todas as coisas, fazendo-o compreender o que o Cristo só disse em parábolas. O Cristo disse: que ouçam os que têm ouvidos para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porque ele fala sem figuras e alegorias. Levanta o véu propositalmente lançado sobre certos mistérios e vem, por fim, trazer uma suprema consolação aos deserdados da terra e a todos os que sofrem, ao dar uma causa justa e um objetivo útil a todas as dores. Disse o Cristo: bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Mas como se pode ser feliz por sofrer, se não se sabe por que se sofre? O Espiritismo revela que a causa está nas existências anteriores e na própria destinação da Terra, onde o homem expia o seu passado. Revela também o objetivo, mostrando que os sofrimentos são como crises salutares que levam à cura. São purificação que assegura a felicidade nas existências futuras. O homem compreende que mereceu sofrer e acha justo o sofrimento. Sabe que esse sofrimento auxilia o seu adiantamento e o aceita sem queixas, como o trabalhador aceita o serviço que lhe assegura o salário. O Espiritismo lhe dá uma fé inabalável no futuro, e a dúvida pungente não tem mais lugar na sua alma. Fazendo-o ver as coisas do alto, a importância das vicissitudes terrenas se perde no vasto e esplêndido horizonte que ele abarca, e a perspectiva da felicidade que o espera lhe dá a paciência, a resignação e a coragem para ir até o fim do caminho. Assim realiza o Espiritismo o que Jesus disse do Consolador prometido: conhecimento das coisas, que faz o homem saber de onde vem, para onde vai e por que está na terra, lembrança dos verdadeiros princípios da lei de Deus e consolação pela fé e pela esperança. Voltamos após essa bela mensagem que sempre se faz necessária, que é aquele momento que a gente dá aquela primeira refletida nos ensinamentos que o programa se propõe a trazer. E vamos logo para esse bate-papo, porque o conteúdo é cheio e se tem uma coisa que não para é o tempo. Então vamos lá, eu com a Lucinha falar de por que e como estudar a doutrina espírita. Como a gente falou, essa série de programas a gente iniciou esse ano. Você que não acompanhou os 2 primeiros, quando a gente acabar aqui, corre no YouTube, coloca lá na busca Divulgar a Doutrina Espírita, que você vai achar a nossa página e lá está organizadinho em playlist todos os programas que a gente produziu ao longo desses 3 anos, assim como todos os outros que são divulgados aqui na web rádio divulgar.net. Mas agora, vamos lá, Lucinha, tratar do tema de hoje. E vamos dividir o tema, e aí eu começo te perguntando: por que estudar o Espiritismo? Que pergunta maravilhosa, né? E vocês já têm vindo, parece que esse é o 3º programa da série, vocês já viram as obras fundamentais, as 5 delas, pelo menos, que é o Pentateuco, e hoje nós vamos compreender por que precisamos estudar a doutrina espírita. E para isso, nós vamos retornar ao pensamento de Allan Kardec, sempre esse pensamento que nós precisamos ter como norte, como bússola, como fundamento. E Allan Kardec, no opúsculo que é o Espiritismo, que é lançado logo depois do Livro dos Espíritos, ele define o Espiritismo como
uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Ele diz que, ao mesmo tempo, o Espiritismo é uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. E o interessante, André, é esse termo, ciência de observação. E às vezes a gente lê, né, esse conceito centenas de vezes e não se detém nos detalhes, que são muito importantes. E essa ciência de observação nos remete ao conceito de ciência prática. Por quê? Porque parte de experiências que nos levam a descobrir as relações que se estabelecem entre nós e os espíritos. Então, nesse momento em que a doutrina espírita ela é conceituada ao mesmo tempo como ciência e como doutrina filosófica, ela passa a ter consequências morais que dimanam dessas relações que nós estabelecemos com os espíritos. E aí você começa a perceber o tríplice aspecto da doutrina, que é exatamente o científico, filosófico e esse aspecto moral que muitas pessoas dizem religioso, né? E aí é que nós vamos verificar que, sendo o espiritismo uma ciência e uma doutrina filosófica, ele precisa ser conhecido. E como é que você vai conhecer uma ciência, como é que você vai conhecer uma filosofia se não estudá-la? E aí depois poderia surgir uma nova reflexão. Mas por quê? Porque você vê que é um apelo constante. Inclusive está na própria epistemologia da ciência espírita, essa necessidade do estudo. Mas aí a gente poderia perguntar, para quê? Afinal de contas, será que para eu ser espírita eu preciso estudar tanto? Por que eu preciso estudar tanto? Ou que nos remete à pergunta que você nos fez, por que estudar o espiritismo? E nós vamos agora pegar esse conceito de Kardec e associar a um conceito de Emmanuel, que eu acho assim bem interessante, para que a gente possa materializar, visualizar o que na verdade é o espiritismo e por que eu preciso estudar. Então, Emmanuel, ele vai nos dizer que o espiritismo ele pode ser comparado a um triângulo de forças. Olha só que coisa interessante, Andréa. E ele nos diz que, olha, um triângulo tem 3 vértices. E aí nós pegamos esses 3 vértices e associamos a esse tríplice aspecto que está no conceito de espiritismo que Allan Kardec nos traz, no que é o espiritismo. Então, aí vai Emmanuel, diz que podemos tomar o espiritismo simbolizado em um triângulo de forças. E aí a gente começa a ter uma noção de unidade e começa a ver a questão de você não separar esses aspectos, porque você vê muitas pessoas, porque eu gosto mais do aspecto científico, eu gosto mais do filosófico. Não dá para dissociar. É uma figura, é uma unidade, é um tripé, é um triângulo. E um triângulo pode desmentir o outro, não tem como. Não tem como nem ser separado, nem você conceber um separado do outro. E aí Emmanuel nos diz que na base, porque olhe bem, vamos visualizar um triângulo. Um triângulo, como o próprio nome diz, ele tem 3 vértices. Né? Tem 3 vértices. Então, na base, olha só que coisa poética Emmanuel faz. Ele diz que na base estão a ciência e a filosofia. É o que nos coloca em contato com o nosso dia a dia, é o que nos faz buscar, investigar, conhecer. Para quê? Para que nós possamos ser alçados rumo ao vértice oposto que aponta para o céu, que aponta para o alto, que é o aspecto moral ou aspecto religioso. E aí você poderia até chegar e me perguntar, mas afinal de contas é aspecto moral ou aspecto religioso? É porque depende do conceito que nós vamos dar de religião.
Se nós formos entender religião como uma seita, respaldada em dogmas, em ritos, não é essa a concepção de religião para o espiritismo. A concepção de religião para o espiritismo está estritamente ligado com o senso moral, que é exatamente de religar, através desse senso, o homem a Deus, sem ritos, sem dogmas, até propondo uma fé raciocinada, uma fé lógica, uma fé que pode encarar a razão em qualquer época da humanidade. Por isso é que sempre Allan Kardec preferiu usar o termo moral. Então, nós estudamos ciência e filosofia para quê? Para compreender a moral. Mas que moral é essa, Andréa, que nós estamos buscando? Porque quando nós vemos Allan Kardec lá na Gênese, mais especificamente no primeiro capítulo, que trata do caráter da revelação espírita, ele nos diz que é uma nova ciência, o espiritismo é sim uma nova ciência. Por quê? Porque é uma ciência que trata dos espíritos, da natureza, a origem, sua relação com o mundo material. Então, nenhuma ciência até então tratava disso. Nenhuma. As ciências que nós conhecemos cuidam de quê? Da matéria. Exatamente, da matéria, das disciplinas, da biologia, da física, da sociologia, tudo voltado à matéria. Mas o espiritismo não, ele trata do espírito. Esse é o objeto do espiritismo. Então, por isso é uma nova ciência. E aí a filosofia, ela é uma consequência do que se observa. É como se fosse o apoio dessa ciência. É a teoria que surge profundamente filosófica, porque vai tratar de Deus, vai tratar da nossa origem, vai tratar do nosso destino, de como nós caminhamos. Então, é profundamente filosófico isso aí. E aí tem consequências morais. Então, se o espiritismo é uma nova ciência, é uma nova filosofia, em termos morais, será que ele está nos trazendo algo de novo? Será que é uma nova moral que ele traz? E aí vem Allan Kardec e nos diz de forma tão bela, em termos morais, o espiritismo não traz nada de novo. Porque a moral que o espiritismo alcança, chega através da sua ciência e de sua filosofia, é a moral cristã, é a moral do evangelho, porque não existe nenhuma outra melhor do que a moral cristã. Então, tudo que nós estudamos, tudo que nós pesquisamos, em tudo que nós nos fundamentamos, nós temos um propósito. É de compreender os ensinamentos de Jesus, de vivenciá-los, de colocá-los em nossas vidas como luz, como um roteiro. Por isso é que, quando Allan Kardec pergunta aos espíritos qual o modelo mais perfeito que Deus oferece à humanidade para servir de guia, para servir de modelo, aí os espíritos respondem: Jesus. Então a nossa moral é a moral do evangelho. E aí nós começamos a compreender e até nos convencer de por que precisamos estudar espiritismo. É uma ciência, e como toda ciência, precisa ser estudada com método, precisa ser estudado com um objetivo, com uma lógica. E aí as pessoas agora, André, até poderiam estar preocupadas, assim, nesse sentido de que, então, para ser espírita tem que ser um intelectual, tem que ser um acadêmico, precisa de uma inteligência privilegiada. Nada disso. Mas espera aí, vamos dar uma pausinha, porque já deu muita informação, chega a cabeça tá formigando. Só essa fala de Lúcia, a gente já conseguiu muita informação. Que a doutrina espírita, ela é ciência, filosofia, moral ou religião. Aqui uma pausa. Então já percebemos que ela tem esses três aspectos que por si só já se explica o motivo de que tem que ser estudado para poder se compreender. E outra informação bastante importante que Lúcia nos trouxe foi com relação a essa questão de moral ou religião. Muitos gostam de usar moral porque a doutrina espírita não é
a religião como a maioria entende, como que caiu no senso comum, que é com clero, que é com ritos, que é com sacerdócio, com postos, né, Lúcia? Não. Isso. O propósito da doutrina espírita, tudo isso, todo esse conteúdo é para que a gente possa nos ligar ao Pai Criador. Então é nesse sentido que a doutrina espírita é religião, porque ela segue os ensinamentos do Cristo, muito bem estudado no Evangelho segundo o Espiritismo, e a obra que a Lúcia bem falou da Gênesis, aquele que assistiu o programa passado, viu que a gente mencionou, que é a quinta obra do Pentateuco, que se origina de qual parte do Livro dos Espíritos, Lucinha? Ela se origina da primeira parte do Livro dos Espíritos, que trata das causas primeiras. Pois é, que é a parte científica lá que a gente viu que o Livro dos Espíritos, ele dá um apanhado geral da doutrina espírita. Isso. E as outras obras que se seguem vão sendo particularizadas por Kardec, vão sendo desdobradas, vamos dizer assim. Então, inclusive, André, foi muito bom tu ter tocado aí nesse ponto, porque isso é uma característica da própria metodologia de criação da ciência espírita. O Kardec, se nós formos observar, isso nos ajuda muito a estudar essas obras, ele sempre parte do todo e desdobra em partes. Por isso é que ele fundamenta, ele lança todos os fundamentos do Espiritismo através do Livro dos Espíritos e vai desdobrando através das outras obras. E pega a Revista Espírita como um campo experimental, que é importantíssima, é como um material de pesquisa, para que a gente compreenda como essa teoria ela foi sendo formada e através de um método mesmo, através que ele chama de controle universal dos espíritos, né, que possui 2 critérios. Então, assim, é uma coisa muito interessante, muito lógica. Mas vamos lá. Então, outra parte que eu achei interessantíssima, que ele fala no Livro dos Médiuns, que como ciência, ele tinha que partir de algum método, ele parte do conhecido para o desconhecido, que o conhecido é o quê? É o fenômeno. Aí ele parte para o desconhecido para poder identificar como se dá o fenômeno. É de uma capacidade muito maravilhosa para a gente poder conseguir entender e ele conseguir fazer isso tudo catalogado, facilitando o nosso trabalho. Inclusive, viu, assim, eu digo que quanto mais eu estudo Kardec, mais eu fico impressionada com a capacidade. E às vezes nós reduzimos muito a importância de Kardec para o Espiritismo quando usamos a palavra codificador. Tudo bem, caiu no senso comum, mas eu te confesso, Andréia, que logo que eu iniciei na doutrina, quando Allan Kardec foi o codificador, então me veio à mente que ele só fez pegar o ensinamento dos espíritos e juntar. E outra coisa, não é um código, são leis naturais. Código é de direito. Código, você vota em código, quem é a favor, quem é contra. Quem que vai votar a favor ou contra as leis de Deus? Quem vai votar a favor ou contra a lei de sociedade? Então, você imagina que ele tenha só catalogado o ensinamento dos espíritos. Não, ele estabeleceu um controle, ele criou um método, como você mesmo está colocando aí, né? Ele parte dos fenômenos, observa criteriosamente, remonta as causas, dessas causas ele traz as teorias, ele parte do princípio que nem todos os espíritos têm conhecimento pleno, que ele tinha que fazer análise, analisar conteúdos, e daí estabelecer todas aquelas perguntas e respostas que estão no Livro dos Espíritos. Muitas das vezes foi criteriosamente selecionada trechos de várias comunicações para que aquela resposta se estabelecesse. Então, às vezes você não alcança a importância de Kardec. Mas vamos a um pequeno intervalo, ouvir Sideral Comprou do Bem e já a gente volta para continuar essa conversa boa com a Lucinha. Já a gente volta. Penso e
existo, logo penso e agradeço por poder pensar. Essa vida é um presente de um passado inconsciente que hoje quer voar, voar. Às vezes me pergunto o que eu estou fazendo, às vezes faço sem saber me perguntar. Quantas vezes eu errei, quantas vou deixar de errar? A vida é muito mais que um grão de areia nesse mar de algodão. As nuvens não limitam a imensidão de viver, de sonhar, de voar. Voar no meu espaço sideral. A vida é muito mais que um grão de areia nesse mar de algodão. As nuvens não limitam a imensidão de viver, de sonhar, de voar. Voar no meu espaço sideral. Penso e existo, logo penso e agradeço por poder pensar. Essa vida é um presente de um passado inconsciente que hoje quer voar, voar. Às vezes me pergunto o que eu estou fazendo, às vezes faço sem saber me perguntar. Quantas vezes eu errei, quantas vou deixar de errar? A vida é muito mais que um grão de areia nesse mar de algodão. As nuvens não limitam a imensidão de viver, de sonhar, de voar. Voar no meu espaço sideral. A vida é muito mais que um grão de areia nesse mar de algodão. As nuvens não limitam a imensidão de viver, de sonhar, de voar. Voar no meu espaço sideral. Voar no meu espaço sideral. Voar no meu espaço sideral. Penso, logo existo. Estamos de volta, meus queridos amigos, eu e Lucinha, falando da por que e como estudar a doutrina espírita e dando continuidade, como a gente falou no primeiro bloco, que é muita informação, então a gente pode correr o máximo que puder para colher tudo que essa moça tem para nos dar. E aí, Lucinha, eu te pergunto, a gente falou no primeiro bloco por que estudar o espiritismo, a importância de estudar, porque ciência, filosofia e moral. Agora eu te pergunto, como a gente estuda? Ótimo. E, na verdade, não sou eu que vou responder essa pergunta, não. Quem vai responder é Allan Kardec. Vai responder para nós. Vai responder para nós, para todos nós. Então, é assim, ele tinha muita preocupação na questão do estudo. Porque ele sabia que o que estava surgindo ali era uma filosofia, era uma ciência. E toda filosofia e toda ciência precisa de método para ser estudado. E o que é mais importante é o propósito desse estudo. Nós estamos lidando, Andréa, com a ciência do infinito. Como ele mesmo dizia, tão lindo, né? Ciência do infinito. Nós nos empenhamos tanto em estudar matérias transitórias e nos capacitar para termos uma profissão. É justo, né? Nós queremos viver dignamente. E aí eu
faria uma reflexão conjunta. Quanto tempo de nossas vidas nós passamos estudando para sermos bons profissionais? É bastante tempo que nós dedicamos, né? Nós antes, bastava ter um curso superior, hoje não mais, hoje você precisa ter uma pós-graduação, se vai para a linha acadêmica, precisa ter um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado. E imaginemos nós, quando se trata de ciência do infinito, o Espiritismo é a ciência do infinito. Por que é a ciência do infinito? Porque é uma ciência que é para a vida eterna, que nos serve para todos os momentos em nossas vidas, seja como espíritos encarnados, seja como espíritos errantes, seja em que condição estejamos. Então, ele tinha muita preocupação em nos mostrar como estudar o Espiritismo. Tanto que se nós formos pegar a introdução de O Livro dos Espíritos, que na verdade não é a introdução do Livro dos Espíritos, é a introdução da doutrina espírita. Na maioria das vezes nós pulamos essa introdução, porque a gente folheia, nossa, é enorme, aí você pula logo. E é tão importante, porque essa capacidade de síntese de Kardec, o que ele faz? Ele dá uma síntese nessa introdução do que é o Espiritismo, em todas aquelas perseguições críticas que o Espiritismo recebeu. Analisa criteriosamente uma por uma. E, se não me engano, é no item 7, ele nos dá uma aula de como estudar o Espiritismo. Então, ele diz que o Espiritismo, como toda ciência, precisa ser estudada metodicamente, precisa ser, ter toda aquela questão do encadeamento e desenvolvimento das ideias, partir do simples para o complexo. Ele nos dizia que o que caracteriza um estudo sério é a continuidade que se lhe dá. Então, olha só o tanto de coisa que nós começamos a compreender no como estudar o Espiritismo. Tem que ter método, é preciso partir do encadeamento das ideias, partir do simples para o complexo. O estudo ele precisa ser sério, e para ser sério ele precisa ter continuidade. Ele nos diz em uma certa parte, nos esclarece que nunca ele tinha deixado de dizer que o Espiritismo não se aprende brincando, que é um estudo que não é fácil de ser feito, e por isso é que requer empenho, e ele precisa ser um estudo prolongado. Eu diria, na verdade, que deve ser um estudo permanente, sempre. O espírito ele tem que estar preocupado em estudar sempre, até por uma questão de estar com o pensamento em equilíbrio, porque nós sabemos que o estudo ele nos traz harmonia, nos traz equilíbrio, nos mantém no estado de aquela história da vigilância que precisamos ter com o que pensamos e obviamente com o que fazemos. Então, Lúcia, eu te pergunto, então não basta ir no centro toda semana assistir palestra, tomar passe água fluidificada, não, né? Não, para ser espírita na verdadeira acepção da palavra, até porque Kardec até classificou, né? Como ele é um homem de método, tudo ele classificava para nos ajudar nessa compreensão, como todo bom seja método, para poder entender. É uma forma de você tentar dar forma, exatamente. Aí ele disse assim, que geralmente você tem 3 tipos de espírita, né? Existe aquele espírita que só gosta do fenômeno. Ele só quer ver ali o espírito se manifestar e ele fica observando, mas não passa daí, não observa nada das consequências morais desse fenômeno. A segunda categoria de espírita é aquele que ele acha o fenômeno bacana, ele até alcança as consequências morais, mas
aquilo ali não tem nenhum efeito na vida dele, é só bonito de ver e interessante de ouvir, mas não modifica a sua vida. E a terceira categoria, que ele chama de verdadeiros espíritas, são aqueles que observam, estudam, alcançam as consequências morais e se modificam e começam a se transformar, começam a buscar as virtudes. Então, não basta apenas ir ao centro espírita, não basta apenas escutar palestra, é necessário que haja um empenho, que a nossa crença esteja pautada numa compreensão, e essa compreensão vem do conhecimento, essa compreensão vem da luz. Tanto foi a preocupação de Allan Kardec, que nas vésperas, praticamente assim, um ano antes dele desencarnar, que ele desencarna em março de 1869, ele estabelece um planejamento, que ele chama de Plano de 1868, onde ele propõe um curso regular de espiritismo. Olha só, André, a preocupação dele, né, quanto aos espíritas conhecerem a sua doutrina. Então, esse curso regular de espiritismo que ele propõe, ele nos diz que seria professado com o fim de desenvolver os princípios da ciência. Olha a importância desse curso para o espiritismo. Difundir o gosto pelos estudos sérios. Olha, gosto pelos estudos sérios. Quem sabe que tudo é uma questão de hábito. A gente não tem gosto de estudar. Só que a proposta dele é que nós desenvolvamos esse gosto, desenvolvamos essa alegria em estudar. E esse curso seria tão importante para o espiritismo, que ele teria a condição de fundar a unidade de princípios, que a gente sabe que é uma coisa que está bem complicada dentro do movimento espírita, né? Tantos pensamentos divergentes, tantas interpretações por falta da base, na verdade. Formar débitos esclarecidos. E esse esclarecimento é tão necessário para que possamos espalhar com segurança as ideias espíritas e também de desenvolver um grande número de médios. Allan Kardec considerava esse curso como de natureza a exercer capital influência sobre o futuro do espiritismo e sobre suas consequências. E aí nós poderíamos então partir para a questão mais prática, né? Porque, nossa, precisa de método, precisa ser sério, precisa de recolhimento, precisa de perseverança, ser prolongado. E aí, nossos ouvintes poderiam estar pensando assim, como é que eu vou conseguir com tanto pré-requisito? Aí é que vem a melhor parte, né? É que nós já estamos desenvolvendo e podemos oferecer cursos conforme esse que Allan Kardec nos propõe, para que conheçamos a doutrina espírita com método, partindo do simples para o complexo, através de um estudo permanente, através de um estudo que seja feito com seriedade, enfim. Então, nós já temos essa possibilidade de oferecermos a tantos quantos queiram esse tipo de curso, que ele está, como eu vou dizer, customizado para cada tipo de público, e como você mesmo falou, não só na casa espírita, mas a orientação para que a pessoa que se interesse pelo estudo possa fazer em sua própria casa, obviamente, fazendo o coroamento desse estudo em grupo, que é bem mais interessante, né? Você conversando, você estuda melhor. Aí então vamos assim, agora falar, a gente viu de como estudar, dessa importância, mas hoje, vamos dizer assim, um neófito na doutrina, a pessoa foi no centro, ela viu como gostou da palestra, disse, eu quero entender melhor, por onde começar? Onde eu buscar esse conhecimento seguro e ele já entendeu que é a longo prazo, que não é só 6 meses, não é 1 ano, é ao longo da vida. É lógico que tem suas particularidades, né? Mas, enfim, o conhecimento básico da doutrina, ele começa onde?
É só indo no centro? É só em casa estudando as obras básicas? Ou a FEB ou a própria FEMAR oferece algo? O que ele pode buscar? Andréia, é o seguinte, geralmente a pessoa, quando entra em contato com a doutrina espírita, ele vem com muitas dúvidas, né? Ele tem vários questionamentos, ele quer esclarecimento. Então, atualmente, a Federação Espírita Brasileira, ela mantém uma área específica de estudo, onde ela desenvolve projetos direcionados para cada tipo de público. Então, são vários cursos formatados e esses cursos, eles são oferecidos às casas espíritas, que por sua vez também são aconselhadas ou são que mantenham também uma área de estudo da forma como elas acharem melhor, mas ou que seja um departamento, mas que tenha ali um segmento dedicado a oferecer aos seus adeptos um estudo seguro e sério da doutrina. Então, para quem está começando, que quer saber, que quer conhecer, nós temos agora o IEE, que é um curso formatado, chamado Introdução ao Estudo do Espiritismo. Com a pandemia, esse curso ele está sendo oferecido na web, vários centros espíritas, inclusive agora está em recesso, porque é janeiro, mas fevereiro ele está sendo colocado e as pessoas interessadas podem se inscrever. Esse curso ele está baseado numa bandeja de temas, são temas atuais, à luz do Espiritismo. Então, é para quem está começando mesmo, ainda não é um curso sistemático, ainda o propósito ainda não é conhecer a doutrina de forma sequenciada, através dos seus princípios, mas é para que a pessoa se prepare para começar realmente o estudo das obras fundamentais. É como se ela fosse aplacada naquela ânsia de conhecimento, se estabelecer, se estabilizasse. E é muito interessante essa proposta, porque são vários temas e sem uma sequência, e quem escolhe os temas para serem estudados são os próprios participantes. Geralmente temas da atualidade, aborto, sexualidade, pena de morte, o espiritismo é religião, e esses temas, o que é o espiritismo? Então são temas que você vai se familiarizando com conceitos espíritas. Então esse é para aquela pessoa que nunca ouviu falar de espiritismo. Eu tenho curiosidade, eu quero saber o que é. Agora, independente desse curso, o próprio Allan Kardec, ele sempre recomendava para todas as pessoas que vão conhecer o espiritismo, que comece com a obra O que é o Espiritismo. Por quê? Porque essa obra, ele escreveu exatamente com esse propósito, é que quando ele lançou o Livro dos Espíritos, que foi a primeira obra lançada, ele recebia enxurradas de cartas, e a gente sabe que ele pouco dormia, ele trabalhava tanto, que é como se um fio de uma navalha lhe ceifasse a própria vitalidade. Tal a dedicação desse homem ao que ele julgava de suma importância para o futuro da humanidade, que é o Espiritismo. Então, como ele começava, e ele respondia milhares de cartas o tempo inteiro, além de toda essa produção, né? Porque se a gente for ver bem, Allan Kardec nasce em 1857. Hippolyte Léon Denis Arrivaille, não, 1804. Mas se a gente for ver a vida de Allan Kardec para a produção dele, é uma coisa extraordinária. É só mesmo vindo preparado para isso. Mas, enfim, como ele viu que as perguntas se repetiam e que ele precisava dar essa fundamentação, ele lança o Livro dos Espíritos.
o que é o espiritismo, para que as pessoas conversou sobre ele um pouquinho aí, Brito, que eu dizendo, gente, todo mundo que me pergunta o que começar, não, comece por esse daqui que já vai tirar muito das suas dúvidas. Perfeito. Aí depois você parte pro livro dos espíritos. Até Isso. Brito, eu nunca perguntei para ninguém, mas eu tô aqui segurando. Aí no que ele falou, disse, pronto, tu matou a minha dúvida, porque eu ia te perguntar, que me ocorreu, por que o que é o Espiritismo não era uma obra básica de tanta informação que ele tem. Mas aí, eu mesma me respondi, é porque ele não tem um aprofundamento que as obras básicas têm. Pronto, isso mesmo, Andréa. É exatamente, e é seguindo o método de Kardec. Então você tem aquela visão do todo, aí sim você vai desenvolvendo o particular. Então, por isso, por exemplo, eu não quero ir no centro espírita, eu quero conhecer por onde começar o que é o espiritismo. Aí, quando você parte para o livro dos espíritos, você já pode fazer de forma integrada. Só que isso já são para pessoas que têm esse perfil de pesquisa, entendeu? É porque tem vários perfis. Exatamente. Então, você tem que estabelecer um método ou um estudo de acordo com o perfil da pessoa. Então, tem pessoas que preferem, digamos, serem assistidas. Por exemplo, nós temos o ESD, é o Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, que a gente aconselha que depois do IEE você vá para o ESD. Só que o ESD é um tipo de estudo assistido. O que é um estudo assistido? É um estudo que você tem a figura ali do facilitador, que vai criar um roteiro de estudo. É interessante que ele não transforme esse estudo numa palestra, que seja participativo, que seja dialógico, porque a pergunta e resposta é muito mais agradável. Tanto é mais agradável que Allan Kardec coloca o Livro dos Espíritos totalmente dialógico, não é isso, Andréa? E já incute nas pessoas o gosto de buscar, porque se o facilitador fazer uma palestra, em vez de ir na aula, ser uma aula participativa, instigar as pessoas, aí vai reforçar essa ideia do receber pronto. Palestra. Exato. Receber pronto. Eu nunca vou buscar a informação. A Lúcia ali na aula, ela trouxe tudinho, pronto, é isso aqui, beleza, pá. Próximo, não, eu não vou buscar realmente, porque é uma coisa que tem que ficar muito clara, que eu acho que eu digo para as pessoas, o conhecimento é nosso. Nossa, a gente tem que ir atrás. A Lúcia aqui está falando as coisas, eu também estou falando, mas a pessoa pegou essa informação, beleza, vou atrás, é isso aqui mesmo, eu vou me aprofundar, vou pegar essas informações. Por exemplo, tu falaste aquela questão lá de Allan Kardec, sobre as ordens, sobre os espíritas, os 3 tipos de espírita. Eu sempre, quando eu escuto eu vejo essa parte, eu me lembro da parábola do semeador. Tipo, a semente sai, a semente é a mesma coisa da semente. O espiritismo está aqui e a gente, com essa informação, faz a mesma coisa com a semente, que é a informação que a gente recebeu. Eu sempre faço essa comparação com a parábola do semeador, porque tem o espírita que só quer o fenômeno, a semente que cai no né? E se focou é aquele que vê, que acha bonito, que acha legal, mas se perdeu. E a semente boa, que é o espírita de fato que vai atrás e pega essa informação e produz para ele mesmo. E tem um detalhe, uma coisa bem importante que você tocou aí, Andréa, é que ninguém ensina ninguém. Você motiva as pessoas a buscarem o saber. O conhecimento é uma construção. Cada um constrói o seu. Eu não tenho como transmitir o meu pensamento. Eu tenho como motivar através do meu pensamento as pessoas a fazerem essa busca. Toda vez que você fica nessa condição de passividade, escutando, geralmente você não se torna responsável pelo conhecimento e não consegue, como eu digo, construí-lo em você. Por isso é que a nossa proposta é uma proposta totalmente participativa. Não tem a figura de quem ensina e de quem aprende.
todos ensinamos e todos aprendemos. Essa é a proposta da busca do conhecimento espírita, desse estudo. Então, as pessoas elas têm que se desarmar de todo aquele processo de ensino convencional, até que se tornou totalmente desagradável. As pessoas passaram a ter ojeriza pelo estudo, exatamente pela forma, pelo estudo bancário, né? Que nem diz Paulo Freire, é como se você depositasse na pessoa o conhecimento. Não existe isso, até porque nós buscamos o conhecimento por uma necessidade. Então, o conhecimento espírita é buscado pela necessidade de vivermos melhor, pela necessidade de estarmos preparados para a vida, de caminharmos de forma segura. Quantos nos perdemos diante dos desafios? Quantos perdemos até a vontade de viver? Quantos perdemos o significado de nossas existências? Quantos nos perdemos de nós mesmos e, em consequência, do próprio Deus, Senhor do Universo? Então, é esse foco no equilíbrio, esse foco na paz, esse foco na harmonia que o conhecimento espírita nos oferece. Daí essa necessidade da busca, dessa necessidade de nós nos esforçarmos, é um esforço constante, por isso é que precisa ser permanente. Aí, Lúcia, eu te pergunto, a pessoa começou a estudar, está fazendo o EJD, e nessa empolgação toda, ela vendo as pessoas executando várias tarefas no centro, aí no caso a gente falando da pessoa que vai ao centro e está fazendo esse estudo assistido, presencial, o EJD, estudo sistematizado da doutrina espírita. Aí eu te pergunto, para exercer alguma atividade na casa, eu quero ajudar, não recebi tanta informação, quero ajudar. Tem atividades no centro que é necessário ter feito algum estudo antes, esses cursos? É pré-requisito, por exemplo, para tal atividade ter feito algum curso? Olha, é assim, na verdade, nós nem falamos em pré-requisitos, mas em preparo, né? O trabalho, ele é imprescindível para o espírita, porque, na verdade, nós temos toda uma seara para ser cultivada, para ser semeada, e a prioridade dentro da casa espírita é o conhecimento espírita. Desse conhecimento dimanam ou decorrem todas as outras atividades. Então, é claro que para trabalhar com divulgação, para trabalhar com exposição do espiritismo, é preciso que a pessoa esteja preparada. Às vezes, você fala em pré-requisito, parece alguma coisa muito convencional e até um pouco empresarial ou acadêmica. Então, não é isso. A nossa essência é vivência, é vida em sua plenitude. Então, na verdade, para que a pessoa divulgue, ela precisa estar preparada, ela precisa conhecer espiritismo, ela precisa estudar, até porque nós sabemos que esse estudo permanente é o que nos vai dar condições de sintonizar, porque nós sabemos que a espiritualidade nos ajuda muito. Se nós formos esperar, quer dizer, eu tenho que estar 100% preparado, nós não vamos estar nunca 100% preparados. O que nós precisamos é desse esforço contínuo, essa vigilância, essa condição de sintonizarmos com os espíritos amigos, que só o estudo e também a vivência equilibrada nos permite. Então, o trabalho dentro da casa espírita são vários. Dessa conexão nossa com o Cristo, nós começamos a alcançar a necessidade de amar e assistir os nossos semelhantes. Nós começamos a entender que precisamos uns dos outros, nós precisamos entender que as necessidades são as mais variadas possíveis e que nós precisamos alcançar essas necessidades e atendê-las. Então, a questão, Andréa, é o preparo, é o trabalhador estar pronto para a tarefa. E isso é uma sequência de esforços, às vezes
vezes, precisa ter feito ESD para divulgar. Mas mesmo tendo feito ESD, será que a pessoa já tem essa questão dessa maturidade moral para se expor em nome da doutrina? Então, é tudo uma questão de bom senso e não de regras, entendeu, Andréia? Não sei se eu fui suficientemente clara. Me ocorreu aqui mais um exemplo, além da divulgação. A própria mediunidade. O médium, para poder estar na tarefa da mediunidade, ele vai ter que ter feito o conhecimento básico da doutrina e também ter passado pelo estudo da mediunidade para poder, justamente, como a Lúcia falou, da questão do preparo, ele está nesse equilíbrio, nessa comunhão de pensamento com o trabalho, para poder ele estar exercendo a atividade mediúnica, por mais que ele tenha uma mediunidade ostensiva. Não é só porque ele tem porque a mediunidade não é única e exclusiva da doutrina espírita, ela está em toda parte, e não é o fato de eu ser médium, eu chegar na casa espírita, vou trabalhar como médico. Não, vou primeiro participar de todo esse preparo, como a Lúcia bem explicou, para poder estar fazendo essa atividade da mediunidade. Mas tem muitas outras que o que não falta é trabalho, né, Lúcia? Muitas das vezes não falta mão para poder a gente estar colaborando na seara do Cristo. Mas vamos para um rápido intervalo, ouvir mais uma musiquinha. Vamos agora com Sonhos, com o grupo que atua, e já que a gente volta para encerrar o programa, o que é o Espiritismo de hoje. Até já. Os sonhos passam nos olhos, passam nos olhos. Os sonhos passam nos olhos, nos olhos. Pra que chorar, pra que sofrer, se o mundo dá voltas? Por que não tentar
Estamos de volta com o coração partido, porque a hora, como eu disse, ela não para, não espera a gente. Quanto melhor tá a conversa, mais ela voa. Então a gente vai, antes de mais nada, agradecer a Lúcia por ela estar conosco novamente. Ela sempre está disponível para nos ajudar nessa tarefa de grande boa vontade, nos ajudar em divulgar a doutrina, os ensinamentos da doutrina, e de que já ficar o convite, porque a gente tem que aprofundar esse assunto, a gente não consegue esgotar apenas no programa sobre a importância de estudar o que cada obra tem de importante para nos auxiliar, e Lúcia tem muito para nos oferecer. Então já fica daqui o convite, e a gente pede para que você possa dar sua mensagem final aos nossos ouvintes de hoje. Agradecer a oportunidade. Para mim sempre é uma alegria falar de espiritismo, pelo bem e pelas luzes que ele traz para a minha vida. Você se sente assim na obrigação de retribuir. E plagiando Paulo de Tarso, mesmo que eu trabalhasse por toda a minha vida, eu nunca conseguiria agradecer ou retribuir tudo que o Espiritismo tem me oferecido. Então eu quero aqui deixar o convite para todas as pessoas, independente de religião, que busquem essa luz, que sobretudo através da doutrina conheçam os ensinamentos de Jesus em toda a sua pureza, em toda a sua simplicidade, sem dogmatismo, sem anteparos, sem essa dificuldade da forma que tanto nos afasta da essência, mas que nós saibamos realmente buscar esses princípios morais. Eu gostaria de lembrar que nesse mês de janeiro a Federação Espírita do Maranhão está na campanha exatamente de incentivar o estudo da doutrina, de pedir às casas espíritas que mantenham esse acolhimento, que façam como um verdadeiro banquete, né? Lembrando Jesus, quando reunindo seus apóstolos, partiu o pão e disse para todos: tomai e comei, este é o meu corpo. Então é um banquete espiritual, é uma forma de nós realmente alimentarmos o que é mais importante, que é a nossa estrutura de espíritos imortais. Então o meu convite é para que todos conheçam essa doutrina, que nos leva a Jesus, que nos leva a aceitar aquele convite que Ele nos faz de forma tão bela: vinde a mim, todos vós que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu fardo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. O seu fardo, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Então é isso que nós precisamos fazer em nossas vidas, é fazer com que esse fardo que todos nós carregamos se torne leve através da compreensão e vivência dos ensinamentos de Jesus. Muito obrigada, Lúcia. Obrigada a você, ouvinte, que esteve conosco nesse programa de hoje. Mas não acabou. Na web rádio divulgar.net temos programação todos os dias da semana, 24 horas por dia, onde tem música espírita, programas de estudo, rodas de conversa, onde a gente trata a doutrina de maneira simples e clara para ajudar você nesse entendimento. Também tem o nosso aplicativo que você pode baixar e ter isso tudo ao toque simples no seu celular. Então, nos ajude. Siga-nos nas redes sociais, amplifique conosco essa mensagem tão maravilhosa e consoladora como Lúcia nos falou. Até uma próxima oportunidade. Que a paz do Cristo fica com todos nesse programa O que é o Espiritismo. Um abraço a todos. Lucinha, gratidão, amiga. Até uma próxima oportunidade. Você ouviu o que é o Espiritismo? Eu não tenho